Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Les Misérables Francs-Maçons. Meu nome é Vinícius Anai e hoje eu irei dar ainda continuidade aqui na nova série que é Em Busca da Verdade, que é alguns comentários que eu faço sobre essa obra, onde conta aqui a história dos... está difícil hoje. Conta a história dos judeus. E essa obra eu irei então ler os comentários que eu fiz e transmitir aqui algumas ideias de quando eu procedi à leitura dessa obra. É uma obra em 2 volumes. Isso significa que essa série, então, terá a leitura desse... não é a leitura na íntegra, como já expliquei, mas a leitura das partes que eu sublinhei, que considero importante, e os comentários que considero relevante para a caminhada esotérica e, de certa forma, para todos aqueles que buscam Deus de forma genuína, de forma verdadeira, ter que relacionar toda essa questão que está envolvida com a religião. Porque, de fato, a nossa busca, para nós atualmente, ela inicia-se justamente devido à influência religiosa, seja ela da religião que for. Então, sem mais demora, eu irei então continuar aqui com a leitura de algumas partes que sublinho, de algumas palavras, pode ser frases, mas a leitura é sempre ela contínua, mesmo estando em uma página, então dá a impressão às vezes que estou a ler a mesma frase, mas não é. Presença de Ananias, o enviado pascal de Jerusalém, por ter provocado os sacerdotes de Cunum. Essa é a parte para quem não assistiu o vídeo anterior, está aqui falado de uma imagem de um deus egípcio, né, considerado Khnum, que é a imagem do deus com cabeça de carneiro. Para quem pensa que o Egito era politeísta, está completamente enganado. O Egito, na verdade, é monoteísta. E somente entendendo a magia que vais entender o porquê que depois existe a representação de outras entidades que são colocadas como divindades. E, na verdade, essas entidades são, na verdade, pessoas que dominaram a magia e usam um determinado tipo de animal para fazer a representação do seu interlocutor espiritual. Continuando aqui, ainda temos aqui Judeia, Bhagavaya e Vidranga. Aqui seria o malvado Vidranga. Mas é engraçado que esses nomes me fizeram lembrar assim, um pouco os nomes indianos. Deve ter sido por isso que eu devo ter marcado. Eu já não tenho 100% de certeza aqui nesse caso. O caso de Jerusalém, que insistia cada vez mais no seu monopólio do templo. Sim, aqui, esse comentário eu faço devido àquela questão que eu já coloquei aqui, que era os judeus que vêm da Babilônia, depois eles tentam alterar totalmente a questão ritualística, toda a questão de ordem religiosa que foi praticada pelos judeus que ficaram na terra nesse período do exílio. Então, vem aqui fundar aqui de certa forma um monopólio pelos judeus que voltaram do exílio. O templo podia ser reconstruído. Oferendas só de cereais e de incenso, e não de animais sacrificados. Monopólio do culto. Cultura judaica distinta e pura. Então vem essa questão aqui de tentar purificar a cultura judaica, né? Tentar trazer aqui uma pureza, mas que no fundo vem causar uma falácia e vem trazer uma grande falácia. E essa grande falácia é cada vez mais a ocultação da magia e cada vez mais a discriminação com o povo egípcio e com o Egito em si. Então, uma vez mais, meus queridos irmãos, judeus ou árabes e todo o povo que vive na Palestina, tenham atenção que a vossa cultura no passado era uma cultura só. Tanto judeus, tanto os hebreus e árabes viviam juntos, dentro da mesma terra, e praticavam basicamente a mesma religião.
tendo, claro, que o respeito pelas divindades locais, e que assim o deve de ser. Uma... Deixa eu só diminuir um pouco, acho que o som aqui da música está um pouco... Deixa eu diminuir o volume. Ok, voltando. E é assim que deve de ser. Nós devemos de respeitar essa primeira conexão com o divino dos povos antigos. E mais do que nunca, o Egito deverá retomar a sua grandiosidade como uma nação que trabalha a magia, como uma nação que é livre dessas amarras religiosas que nós hoje em dia sofremos. E assim buscar a verdadeira imagem que Deus passou para cada cultura, e dentro dessas diferentes imagens, ou semelhança entre elas, nós buscarmos a verdadeira face de Deus. E não criarmos uma entidade divina a partir de uma tentativa de controle e manipulação apenas. E é isso que eu venho aqui vos convidar, a todos vós, é trazer-vos essa revelação, no fundo, que é o Egito é o berço de todas as religiões e o Egito é o berço da magia. Pois aqui é um pedaço que é um pouco mais longo, mas vamos supor há uma outra história judaica completamente diferente. Uma em que a linha entre o alheio e o puro é menos rígida e firme, em que ser-se judeu não acarretava a exigência do isolamento perante as culturas vizinhas, mas, pelo menos, até certo ponto, a convivência com elas. E onde era possível ser-se judeu e egípcio, como mais tarde seria possível ser-se judeu e holandês, ou judeu e americano, e possivelmente, sem ter de ser fácil ou simples, viver uma vida em equilíbrio com a outra, sem ser menos judeu por ser mais egípcio, holandês, inglês ou americano. Esse segundo tipo de história não pretende substituir a primeira. As duas vias, a exclusiva e a inclusiva, a de Jerusalém e a de Elefantina, têm coexistido enquanto tem havido judeus. Se ambas são formas legítimas de pensar a história judaica e de contar essa história, Elefantina não pode ser vista como uma anomalia, mas como uma experiência precursora. E, claro, não foi o fim da verdadeira história dos judeus no Egito, mas apenas um outro começo. É isso que é importante e é o que eu venho reforçando aqui. O povo judeu, os hebreus, vocês devem aceitar o Egito como parte da sua história e não excluir o Egito. Não é uma questão de bondade, é aquilo que eu venho reforçando aqui, uma questão de justiça. E essa série, Em Busca da Verdade, é justamente para promover a justiça. Vocês terão a paz, vocês terão aquilo que vocês almejam quando vocês reconhecerem o Egito como berço da vossa experiência religiosa, da vossa experiência mágica. E vejam, se vocês pegarem a Bíblia, quando nós estamos aqui a contar a parte onde Abraão sai do Iraque, que ele sai, que antigamente nós chamávamos isso de Mesopotâmia, quando então ele sai do Iraque e vem em direção já à Judéia, em direção à Palestina, quem que ele encontra? Ali é a primeira evidência que tu tens do primeiro contato com a magia, que Abraão tem de forma definitiva o seu primeiro contato com a magia. Porque ele encontra quem? Melquisedeque. E ele diz que ele paga o dízimo a Melquisedeque para poder ficar com a terra. E Melquisedeque era um mago. Mas também, da onde que vem toda essa magia? Vem do Egito. A interação, aquilo que eu falo, não podemos negar algo que é evidente. E se estamos a tentar negar algo que é evidente, significa que não estamos a trabalhar para o bem. Estamos, sim, a trabalhar para forças obscuras. Forças que não querem promover a justiça.
Daí, o colocar dos véus sobre a verdade, o tentar omitir a verdade. E aqui diz, Elefantina foi tão importante quanto Jerusalém. E é isso que nós temos que trazer à tona, é isso que nós temos que trazer ao mundo. Senão nunca haverá paz. Senão nunca haverá uma entrega verdadeira a Deus. Autorizou os israelitas a regressarem a Iahud, príncipe Zorobabel, que reivindicava um parentesco com a antiga linhagem da realeza davídica. Código da Santidade do Levítico, a corte fantoche no exílio. Então aqui tem duas coisas aqui, o príncipe Zorobabel, ele próprio se julgava vir da linha de Davi. Né? Depois temos aqui uma parte que eu fiz questão de sublinhar, a corte fantoche no exílio. Neemias nem acredita que seja o caminho de Yod-He-Wah-He. Vem a desgraça. Vós não tendes parte. Trabalham com uma colher de pedreiro numa mão e a espada na outra. Pronto, aqui já faz aqui, né, aquilo que é bastante conhecido para as ordens esotéricas e principalmente para os maçons. Necessidade súbita, provisões para aumentar escandalosamente o preço dos alimentos, ou pior, que a elite judaica local não vá extorquir dinheiro aos que haviam hipotecado. Pronto, terminei de marcar aqui. Em suma, que a elite judaica local não vai extorquir dinheiro aos que haviam hipotecado. Isso é para mostrar que os judeus sempre estiveram envolvidos com a questão financeira. Como a primeira língua de muitos dos seus ouvintes devia ter sido o aramaico e não o hebreu, os levitas eram necessários. Daí que hoje em dia tu achas muita coisa aqui, né, em relação quando estamos a falar de Yoshua, que vem em aramaico, em vez de vir em hebraico. E aí que tem algumas correntes tentam, vamos assim, tentar dessa forma distanciar o cristianismo do judaísmo, que é uma coisa até bastante estúpida, né? O hebreu destinado a ser lido pressupõe a vocalização. A mesma obrigação da leitura tornar-se-ia decididamente observância judaica. Força viva das palavras. Essa parte da força viva das palavras, por que eu sublinhei? Porque é através da palavra, através da verbalização, e por isso que diz, no princípio, era o verbo. Por isso a invocação, ela não pode ser apenas mental, ela tem que ser produzida, ela tem que ser verbalizada, ela tem que ser manifestada. Núcleo central do culto da realeza, único templo. Tanto o escriba como o governador pertenciam à elite derrubada por Nabucodonosor. Os soldados ficaram entregues a si próprios, mas aos deuses domésticos e locais e aos cultos das suas mais antigas tradições. E uma dessas divindades era sua companheira feminina Asherah. Aqui está dizendo em relação aqui às tradições religiosas, e aonde que refere que Deus não eram os amuletos de referência gravados para os deuses não era apenas para Yod-He-Wah-He, mas também a Asherah, que seria o feminino. Por isso que vocês vão ver o binário sempre presente em tudo.
O binário ele acaba por fazer parte em várias representações porque tem que existir um polo para outra direção. Eles apresentavam a sua versão do culto de Od e Re. Aqui eu tenho que ver uma outra anotação que eu fiz ao lado, paralelo. Tinham casado com mulheres estranhas. A violação de Israel. Casamentos mistos deveriam de ser envergonhados pelos pecados cometidos. Aqui já vem a parte do puritano, né? Vamos tentar tornar... Vejam, os próprios judeus sofrem com a perseguição depois, porque eles próprios criam e começam a criar essa distinção, tentar de criar uma linhagem pura judaica. Até isso é uma coisa bastante estúpida, porque a história mostra que o ser humano ele tem que interagir, ele tem que se misturar. Porque se tu não se mistura, a tua própria linhagem começa a ficar fraca. Porque o que vai acontecer? Se não for uma comunidade muito grande, tu vais acabar casando com primos e primas. Naturalmente, o tamanho das pessoas vai começar a ter um tamanho menor. As pessoas vão começar a ter menos estatura. Quando há uma mistura, isso fortalece o sangue. E isso foi uma das coisas que sempre fez prevalecer e fez com que a humanidade pudesse, então, de certa forma, evoluir. Justamente nesse aspecto, porque ao haver guerras entre as tribos, algumas mulheres eram capturadas nas outras tribos e depois casavam-se com esses que eram os invasores. Isso fazia com que o sangue acabasse por se misturar, e quanto mais diversidade houver no teu sangue, mais forte é o teu sistema imunológico. Então, os próprios judeus, eles criam à volta deles, ou criaram à volta deles, esse isolamento. E a partir desse isolamento, dessa discriminação, hoje eles sofrem o isolamento e a discriminação. É quase como um castigo, devido também a essa questão da própria discriminação da onde que eles tiraram a magia, da onde que a magia surge. Depois eu coloco aqui, Moses teve uma mulher não judaica. Pois, é outra coisa que é importante lembrar. Porque aquilo que os judeus colocam no topo, né, o começo da sua religião, é justamente com Moses. Mas o próprio Moses foi casado com uma mulher que não era judaica. A sua esposa não era judaica. Então, como é que... Vamos tentar aqui trazer uma pureza, por isso que eu estou dizendo, essa falácia que foi criada por esses judeus que foram levados para o exílio, isso é que vem destruindo a expansão da verdade divina. Isso é que vem destruindo a expansão da magia. E isso é que vem condenando o mundo à desgraça. Então, os judeus de hoje devem tomar atenção a esses detalhes. Devem tomar atenção à verdade de quem era a mulher de Moses. Quem foi a cidade de Elefantina. E o que verdadeiramente o Egito representa. E é isso que é importante. É muitíssimo importante nós termos isso na mente. Porque senão não estaremos a trazer a justiça, não estaremos a fazer a justiça, estaremos a operar para o mal. Foi considerado objeto supremo da obediência ortodoxa. Obrigações da leitura partilhada. Aqui está dizendo sobre o livro, né, a lei, escribas israelo-judaitas. As caixas com os filactérios, os tefilins, foram feitas para que as palavras nelas contidas pudessem ser postas sempre na cabeça e nos braços do crente quando ele estivesse a rezar. Aqui é uma coisa muito interessante, eu sublinho essa parte, porque como vocês já puderam observar, existem alguns judeus que eles usam na sua fronte uma caixinha preta e nos seus braços uma fita. Agora pense, por que ele usa essa caixa preta? Porque ali dentro ele coloca uma frase, um símbolo, pode ser, mágico. Então ele vai orar, ele vai tentar fazer a meditação dele. A oração não é mais nada do que uma meditação.
ele vai fazer a oração dele, a meditação dele, focando nisso que ele colocou então na sua fronte, de forma a ajudar a projeção. Agora, o que representa essa fita preta no braço? Nada mais representa do que a própria pele da serpente. Esse é o meu papel, é revelar-vos aquilo que é oculto aos vossos olhos. Códice Romanos. Imponentes e mágicas. A boca podia ser o órgão de eloquência profética. Mais infame de tudo, recorrendo a sacrifício de crianças. Aqui, essa parte eu sublinho porque os judeus depois, sempre que os cristãos tentam atingir os judeus e tentam fazer mal, eles fazem acusações desse gênero, a dizer que os judeus praticam sacrifício de crianças. Coisa do cristianismo, né? Dentro daqueles que mais assassinaram e mataram pessoas aí pelo mundo e continuam assassinando e matando pessoas. Sobre a orientação do sumo sacerdote. 1000 esposas de Salomão, entre as quais se encontravam princesas egípcias, as mulheres encurraladas na paranoia de Jezebel, dos autores dos Deuteronômios. Essa parte sublinhei porque é importante. Eu nem sequer sabia que o rei Salomão teve 1000 concubinas, né? 1000 mulheres, por assim dizer. Então veja, a descendência dele pode estar em qualquer parte. Então, isso que eu quero dizer aqui é o filho do homem, aquele que é o Messias, ele não tem a necessidade exata de ser judeu. Porque quem manda na linhagem, segundo os parâmetros judaicos, não é o homem. Não é por tu seres filho de pai judeu que és judeu. Não, és judeu porque és filho de mãe judia. Então vejam, o Messias pode ter nascido em qualquer parte do mundo. E não tendo a exclusividade de ser judeu. Apenas de conhecer a lei melhor do que os próprios sacerdotes. Eu não venho contra ti, mas contra a casa que guerreirei. Desculpa, eu não venho contra ti, mas contra a casa que guerreio. Livra-te de interferires nos atos de Deus, para que ele não te destrua. Essa é uma boa nota para aqueles que realmente têm atenção àquilo que desejam fazer. Podemos fazer os ouvidos parar. Podemos queimar o livro, podemos ignorá-lo. Podemos destruí-lo. Mas a mensagem acabará sempre por ser entregue. E por se fazer ouvir, e bem. O filho de Jehoiaquim, com o nome de Iehoaquim, que na verdade é o filho de Iehoaquim, com o nome de Ioaquim, com CH, em vez de ser com capa. Permaneceu 3 meses no trono, até ser disposto por Nabucodonosor, e transportado para a Babilônia como prisioneiro na companhia de príncipes e homens de Judá. Em seu lugar ficou o tio jovem, Zedequias, o último filho de Josias, e como mais tarde se viu, o último rei de Judá. O reino estava transformado num estado fantoche pelos babilônios, mas sem Zedequias, nem o povo de Judá aceitavam em paz a sua sujeição, o que era algo que desagradava a profetas, como Jeremias. Esses profetas podem ter caluniado Zedequias,
Durante quase 10 anos, Zedequias e os que viviam mantiveram movimentos rebeldes. Para variar, a esperança de Judá voltava-se para o Egito. Então vejam, por que existe aqui Existe uma necessidade dos judeus de negar o Egito, de discriminar o Egito, e de forma a esconder a origem da magia. E isso é feito ao longo de muitos anos. Mas, agora tu que ouves e assiste esse vídeo, entraste em contato com a verdade. E todos aqueles que já tiveram a oportunidade de ler esse livro, leram com o coração aberto, leram a pensar em Deus, leram com o objetivo de conhecer Deus, entraram em contato com a verdade. Duas histórias judaicas escritas praticamente ao mesmo tempo, uma proveniente dos registros arqueológicos e outra por intermédio da obra infinitamente editada, reescrita e antologiada, que acabara por ser a Bíblia hebraica. Então vejam, nenhum livro que seja escrito pelo homem será digno de fazer jus à vontade de Deus. Poesia mítica de Canaã. Falai, vós que cavalgais em jumentos brancos, que vos sentais a julgar e que andais pelo caminho. Os que são libertados do ruído dos arqueiros, nos locais onde a água corre. Acorda, acorda. Eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há nenhum outro Deus. Ah, estou quente, vi o fogo. Liberta-me, porque és tu o meu Deus. O Senhor Deus deu-me a língua. Quando passas através das águas, eu estarei contigo, e os rios não te submergirão. Quando caminhas através do fogo, não te queimarás. Bíblia hebraica. Ela não foi escrita no momento de apogeu, mas ao longo de 3 séculos de dificuldades. Caráter excepcional, é minada pela perturbante epopeia de divisões, traições, tumultos, enganos, atrocidades, catástrofes, transgressões e derrotas que se desenrola nas suas páginas. O filho mais querido de Davi, Absalão, é morto de uma maneira especialmente horrível quando se revolta contra o pai. O grande reino imperial de Salomão não dura mais do que uma geração depois da sua morte. O rei Manassés instituiu o horror do sacrifício de crianças pelo fogo. Daí é que corrobora um pouco aqui essa questão que depois os católicos tentam imputar toda hora nos judeus. Há certos erros que cometemos no passado, que eles vão sempre andar conosco. Então, devemos sempre trazer eles à frente para que não venham críticas por trás. Torna-se o adversário do fatalismo. Essa aqui, eu sublinhei isso porque é muito importante aqui essa palavra fatalismo. Eu não sei se vocês conseguem perceber a essência e a importância dessa palavra. O que é um fatalismo? É algo que é puramente inevitável. E aí é que está a questão dos profetas. Os profetas, quando eles conseguem ter essa visão do futuro, dessa visão de algo, eles estão a construir uma fatalidade. Significa que aquele trajeto, se ele realmente for dado de uma forma divina, se ele realmente foi inspirado por uma forma divina, ele isolou
uma das possibilidades no espaço-tempo. E ao isolar uma dessas possibilidades, torna-se isso numa fatalidade, torna-se isso em algo inevitável. Então, o convite aqui é: torna-se adversário do fatalismo. Veja Deus pela verdade e não Deus pelos livros. E não é Deus pela bondade, é Deus pela justiça. Porque Deus é justo. Mas tanto bom quanto mal. O hebreu, língua cananeia fenícia. Visões e mistérios. Filho de um cão que eu sou. Uma frase bastante esotérica para aqueles que conseguem perceber, que os seus olhos escutem e que sua alma compreenda. Evoluiu do cananeu para o hebreu, reconhecível, a base do grego e de toda a escrita alfabética subsequente. A escrita cuneiforme dos assírios e dos persas, e os hieroglifos dos primeiros egípcios. Eu aqui já fiz esse comentário e vou voltar aqui a comentar. Quando as pessoas pensam que podemos dizer que o nosso, em termos de escrita, se nós pegarmos aqui as tábuas sumérias de 1400 a.C., e fizemos aqui a relação com Moisés, quando ele recebe os 10 mandamentos e escreve. Então, por que Moisés escreve? Porque no Egito já dominava-se a escrita. Por que a escrita que é de forma cônica, cuneiforme? Porque ela é baseada em símbolos. Porque ela é uma cópia de uma representação não pura do Egito, mas uma representação de uma ideia temos que representar uma ideia através de um símbolo. E vocês vão ver isso onde? Vocês veem isso hoje, até hoje, tanto na questão da China, quanto na questão do Japão, em outras culturas asiáticas. Vocês veem a representação através de símbolo. Mesmo se nós pegarmos no grego, nós temos símbolos que representam um ideograma. E é aqui que eu quero chegar. Não, a escrita ela não vem a partir desse período. É mais uma forma de negar o Egito. É mais uma forma de negar a sociedade egípcia. E é mais uma forma de tentar colocar uma pedra de ignorância naquilo que, se bem observado, nota-se de imediato que não existe qualquer coisa de ignorante. Não existe qualquer coisa de ignorância na sociedade. Muito pelo contrário, uma sociedade muito evoluída, uma sociedade com alto grau de conhecimento. Se assim não fosse, não teria sido tão importante para todos os povos daquela região em outros lugares. Se tivessem expandido muito para lá da elite e descendo mesmo ao longo da escala, aqui não percebi por que eu fiz isso, deixa eu ver. Se tivessem expandido muito para lá da elite e descendo mesmo para longe da escala social. Frequência. Ok. Isso aqui é realmente da escrita, né? Aqui atrás está justamente a falar da questão da escrita, da questão de como se evolui o alfabeto, né? Iluminismo salomônico. O hebreu evoluiu do fenício, cananeu. E vejam, os povos fenícios foram os povos que mais causaram impacto dentro do mundo que nós conhecemos hoje. Contra o tratamento rude dos pobres. Versatilidade libertada da forma. O gênio saiu de vez da garrafa. Se vocês perceberem o que gênio significa, eu já dei uma explicação aqui em outros vídeos o que significa a questão do gênio. Se não me engano, está na parte onde eu faço um vídeo sobre a religião islâmica.
Estamos a entrar aqui já no capítulo 3, aprofundando e adivinhando. Eu aconselho-vos, todos vós, a ler esse livro, que de fato é uma obra muitíssimo bela, e é uma obra que vem vos trazer um pouco da justiça divina. Jesus Cristo era judeu, não por acaso, mas por ser essa uma premissa. Pensavam que desse conhecimento, e não da superstição cega, nasceria a fé. É óbvio, se alguém tiver dúvida que Jesus era judeu e que Jesus tinha que ter uma religião, por favor, estude um pouco mais. Ok, passwords aqui das lojas de conveniência no aeroporto de Guarulhos. Autores que escreveram a Bíblia no seu exílio babilônico. Mais uma vez reforçando aqui a ideia da Bíblia e o que foi feito, né, com a Taná é um pouco absurdo. El, a palavra hebraica para Deus no texto e da Bíblia. E nas orações judaicas, partilhada, religião fenícia. Derivativo, plural, Elohim, o Deus das tempestades, que aparece aos israelitas numa nuvem de fumo vulcânico e que separa as águas do mar. É em tudo semelhante ao Baal fenício. Vejam que engraçado isso, né? Vejam que coisa bastante interessante aqui. Estamos sempre a falar de magia. E, mais uma vez, só para vocês que não perceberam e não sabem, e se quiserem pesquisar, eles vão ver que eu não estou a mentir, e vocês vão encontrar muito Elohim na Bíblia. Elohim é sempre a representação, vamos dizer assim, maléfica, é a representação que vem à noite. E é isso que representa. Quando tu falas Elohim, estás a falar sobre uma divindade ou de um ser espiritual que ele é com tendências noturnas e não diurnas. Por isso que daí os cristãos modernos que trabalham a fé pela ignorância, apenas pela vontade de querer acreditar e insistir que existe algo, acreditam que, eu já não lembro qual que é a passagem na Bíblia, onde que há uma luta com, se eu não me engano agora, não lembro o nome, e depois eles dizem, lutou com Deus. Não, ele lutou com uma entidade espiritual noturna, de tanto que ela sai, ela foge. E ele pede a bênção antes dela exatamente Israel. Agora, pronto. Eu estou pensando em outra coisa, não consigo voltar a esse ponto. Mas só para ponto de referência. Elohim é sempre o lado esquerdo da árvore. Encontrado em 1979 um amuleto precioso, versículos hebreus da bênção sacerdotal. Estamos com quase 1 hora e eu vou terminar isso aqui. E depois irei fazer um outro vídeo dando continuidade até terminarmos a obra, como é óbvio. Julgai a viúva e o órfão.
restaurai o pobre pelas mãos do rei, protegei o pobre e o estrangeiro. Essa, para quem de fato busca a magia, para quem de fato está dentro de uma ordem religiosa, tu tens que interiorizar muito bem isso e compreender muitíssimo bem essa frase. Eu irei repetir. Julgai a viúva e o órfão. Restaurai o pobre pelas mãos do rei. Protegei o pobre e o estrangeiro. Se tu não proteges o pobre, se tu não traz justiça ao pobre e justiça ao estrangeiro, tu não és um homem que pratica justiça, um homem que seja digno de dizer que acredita em Deus. Tu és mais um operador de forças obscuras e malignas. Santo dos santos. Benevolência aos que o amam e observam os seus mandamentos. É ele o nosso restaurador e a nossa pedra. Diz um desses escritos, mas é o outro designado por KH2 que agita alguma coisa em mim. Que seja abençoado o que castiga o mal. Abençoado e iluminado seja o seu rosto perante ti e que ele te dê paz. Então veja, é uma evocação aqui bem clara para aquele que castiga o mal. Como é que vocês acham que o mal será castigado? Com beijinhos, com flores? Com passar de mãos na cabeça e perdão? É assim que vocês pensam que as entidades, os filhos de Deus, irão julgar o homem? Se pensas dessa forma, pensas errado. Ser obediente, ser fiel à tua natureza. Aqui já entrou no capítulo 4, judeus clássicos, é uma interrogação. Obrigação judaica de dominar. Século II a.C., havia qualquer coisa. Judeu egípcio, mais uma vez aqui, reforçando a ligação dos judeus com os egípcios e que não se pode negar e está na hora de terminar essa negação. Não queira ser excessivamente justo nem demasiado sábio, para que arruinares-te. Então lembre-se, não tentem ser demasiado justos e nem demasiado sábios. Porque isso vai te trazer a ruína. E a ruína vem por causa dos homens maus. Por isso que, se deseja ser justo e sábio, terá que trazer a justiça aos maldosos. E não será com flores, como é óbvio, e muito menos com palavras de afeto. No século XIX, o acadêmico Jacob Bernays, filho de um chefe rabi de Hamburgo, famosamente devoto e tio da mulher de Sigmund Freud, Marta. Aqui, por que eu lembrei? Por que eu sublinhei essa parte? Porque as pessoas, é muito interessante, porque Freud era judeu. E é interessante que Freud faz toda a psicanálise dele sempre voltada para um lado sexual. Sempre muito sexual. Depois existe um outro senhor também que foi colega de Freud, no caminho da psicanálise, existe o Freud e existe, agora esqueci o nome desse outro senhor, que ele já tem também, é uma vertente de psicanálise diferente, porque ele está na vertente esotérica. Então, vê-se bastante diferença aqui nessas duas, para quem estudou psicologia, vai ter então aqui tanto um lado de Freud quanto um lado do... não me lembro.
Hoje estou muito cansado e não estou aqui a recordar nomes. Subgrupo dos sírios. Os judeus não se afastavam muito dessa reputação inicial como guardiões da cosmologia e da adivinhação antiga. Então vejam, a parte aqui tanto a leitura do cosmos quanto da adivinhação sempre esteve na mão dos judeus. Sabedoria esotérica, que é outra coisa que pertence aos judeus. Iosefo descreve os judeus, ou iudeus, né, se usarmos o J como I, ou Josefo descreve os judeus de Jerusalém gratos e fiéis ao Império Persa. Sumo sacerdote, vestido de escarlate, e roxo com sua tiara. Cozido um painel de ouro com o tetragramaton. Por que eu coloquei isso daqui? Né? Vejam, a cor escarlate e o roxo são as cores ligadas à parte esotérica. E o mais engraçado, eu quando fui iniciado, sem querer, fui iniciado com metais no bolso, e o meu fato, também sem nenhuma intenção, por dentro, ele era roxo. Isso é uma coisa bastante interessante, eu ainda guardo esse blazer. Eu vou terminar, porque já estamos em 46, mas vou só ler essas duas páginas. Alexandre sacrifício a Yod-Heh-Wah-Heh no templo. Livro de Daniel profetizava triunfo difícil, 332 a.C. Ainda teria de ser escrito. Judeus eram soldados. Ptolomeu II, Filadelfo. Os rabis que criaram a Mishnah e o Talmud, século mais tarde. Depois aqui eu coloquei aqui cartas de Aristeia, 70 anos antes de Cristo. Bíblia cristã. Era a Bíblia utilizada. Depois temos aqui a... Nossa, hoje eu estou muito mal para nós. Que é a primeira tradução do hebraico e que depois os primeiros cristãos usavam essa versão, que é de 70 anos antes de Cristo, para pregar aqui que o Messias de fato havia vindo. Defender o judaísmo das calúnias egípcias. Aqui o que quer dizer? Que começa aqui o trabalho de denegrir o Egito, né? Demétrio de Faleros, o Senhor e Criador do Universo. É através dele que todas as coisas recebem o dom da vida. Mas o autor judaico era um astuto. Imitador das vozes dos cortesões e dos estudiosos. E era com isso que pretendia persuadir os judeus de Alexandria. Vou ter que ainda dar continuidade e terminamos aqui na página seguinte. Demétrio e Aristeias expressam o seu assombro pelas indescritíveis cisternas do subsolo que escoavam o sangue dos sacrifícios feitos no templo. Aqui volta aquela questão do o que eles faziam depois, né, com esse sangue que era recolhido aqui dos sacrifícios. Romãs, 613 sementes representariam os mandamentos da Torá. É apropriado, portanto, que a mesa triangular decorada, eu sublinhei isso daqui por causa dentro dos rituais maçônicos, nós temos aqui uma mesa triangular. Grinalda de formas torneadas, gravada em cordas maravilhosamente forjadas. Apresenta também a meander, a borda decorativa que era a essência grega e que chegava assim a Jerusalém.
Veja então a influência, né, que sofre aqui a questão da cultura. Eleazar e 72 escribas, 6 por cada uma das tribos de Israel. Aqui eu sublinhei isso e vou parar aqui depois, porque já temos uns 50 minutos. O que é a vida boa? Aqui é uma parte onde há um diálogo e o rei diz: o que é a vida boa? Eleazar responde: conhecer Deus. O rei diz: como podemos suportar os problemas com serenidade? Eleazar responde. E depois aqui entre parênteses, aqui muito parecido com Eclesiastes e Jesus Ben-Sirá. Então Eleazar responde: deveis ter uma certeza firme de que todos os homens são nomeados por Deus para partilharem tanto o mal maior como o bem maior. O rei pergunta: como é que nos libertamos do medo? Eleazar responde: quando a mente está consciente de que não procedeu mal. O rei pergunta: qual é a forma mais grosseira de negligência? Eleazar responde: que um homem não cuide dos seus filhos ou que não dedique todos os seus esforços à sua educação. E eu finalizo aqui, eu fecho aqui com esse, para mim é esplêndido esse final, e vou reler essa parte para vocês. O que é uma vida boa? Conhecer Deus. Como podemos suportar os problemas com serenidade? Deveis ter uma certeza firme de que todos os homens são nomeados por Deus para partilhar tanto o mal como o bem maior. Como é que nos libertamos do medo, quando a mente está consciente de que não procedeu mal? Qual é a forma mais grosseira de negligência? Que um homem não cuide dos seus filhos ou que não dedique todos os seus esforços à sua educação. Mais uma vez, eu já disse, a educação é importante e é a base. E não é essa educação que nós temos, não é esse sistema de educação que nós temos. As crianças deveriam de primeiro aprender a ler e, de preferência, aprender já na infância uma segunda língua. Depois, é claro, ter contato aqui com a questão de cálculos aritméticos, questões básicas, adição, subtração, divisão e multiplicação, coisas muito simples, mas ter o seu foco na base da leitura e na base de conhecer uma outra língua. E assim, com essa base, ele próprio vai ser um autodidata. E a educação a seguir, que é passada para ele, seja na história, seja na geografia, seja na biologia, seja na matemática, vai ser muito mais fácil. Ele já vai ter o interesse de ler, ele já vai ter o interesse de buscar o conhecimento. Então, na minha opinião, as crianças nos 4 ou nos 5 primeiros anos, elas deveriam primeiro aprender uma segunda ou terceira língua, e o esforço deveria ser dado principalmente na leitura. E é claro, quando nós falamos de leitura, é a produção também de textos, né? E é isso que, de fato, vai fazer ou iria colaborar, na minha opinião, para que as crianças depois pudessem ter um sucesso maior na educação e, de fato, serem úteis, seja no caminho que for que elas são melhor adaptadas. Mais uma vez, vou ressaltar-vos que um homem bom jamais será justo, mas um homem justo será sempre bom. Lembre-se também de que, antes de deitarem, revejam os vossos atos, revejam como que foi o vosso dia e procurem tornar o vosso dia justo. Se cometer algum ato de injustiça, procurem corrigir antes de deitar. Se não for possível fazer essa correção, então procurem, de certa forma, fazê-lo na manhã seguinte, na primeira hora, ainda em jejum, para que ele seja genuíno e verdadeiro. Que ela esteja sempre convosco, disse.